Temos o prazer de apresentar a cientista Bárbara Montemor, pesquisadora titular no INCA e docente no programa de pós-graduação em Oncologia. Possui experiência na área de Biologia Molecular e Hematologia, atuando em neoplasias mieloides e células-tronco de pluripotência induzida. Poderia compartilhar um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional até o presente momento, destacando os principais fatores que motivaram seu interesse pela pesquisa em biologia molecular e hematologia? Eu me interessei por estudar biologia ainda na escola, né? Eu acho isso legal contar, até quando eu fiz o concurso aqui, eu contei isso no meu memorial também. Eu tinha um professor que era excelente, um professor de biologia, e ele inspirou muito a mim e a outras pessoas. Eu estava no Colégio Marista, aqui no Rio, o nome dele era Júlio César. Ele era muito entusiasta, assim, quando ele falava sobre evolução, a gente ficava, assim, todo mundo maravilhado. Às vezes, um professor planta uma semente que vai inspirar muita gente depois. Eu fiz biologia na Unicamp, e quando eu estava na graduação, eu tive excelentes áreas nesse genética, me interessei por essa área de genética. Aos poucos, conforme eu fui estudando nas matérias da faculdade mesmo, eu gostei muito dessa área de proliferação celular, controle de apoptose, todos esses mecanismos que têm a ver com a regulação da célula, né? Eu fiz iniciação científica em genética, estudando regulação de expressão gênica. Quando eu fui partir para a pós-graduação, eu visitei vários laboratórios e aí acabei me interessando por um laboratório que trabalha na área de hematologia, né? Inclusive era na faculdade de medicina, estudando processos de proliferação e regulação de células de eritroides. E aí foi assim que eu comecei a estudar essas doenças que têm esse tipo de implicação. Aí comecei a estudar diversos tipos de neoplasias hematológicas. No contexto da pesquisa translacional desenvolvida no seu laboratório, quais são os principais avanços e desafios relacionados à identificação e validação de marcadores genéticos com potencial diagnóstico, prognóstico, preditivo de resposta terapêutica e de monitoramento clínico em oncologia? Os principais avanços, eu destacaria o progresso da tecnologia. Desde que eu comecei a estudar isso, por exemplo, a gente fazia PCRs para identificar um tipo de mutação em um gene, e hoje a gente já trabalha com sequenciamento de próxima geração, que é aquela tecnologia de sequenciamento massivo do DNA, que permite que a gente analise diversas regiões gênicas em paralelo, em diversas amostras de paciente ao mesmo tempo. Então, isso a gente ganhou um poder de análise assim, muito grande, não só na descoberta de novas alterações genéticas, mas também para estudar o papel dessas alterações em determinada doença. Então, hoje a gente já usa, assim, por exemplo, painéis para identificação de mutações, no caso, para leucemia mieloide aguda, para mielofibrose e outras doenças, a gente tem esses painéis genéticos que permitem a gente analisar diversos genes ao mesmo tempo. Isso eu acho que foi um grande avanço. E quando eu pensei em dificuldade, quando a gente estuda a implicação dessas alterações para o desenvolvimento da doença, esse tipo de pesquisa depende da gente ter dados clínicos, né, dos pacientes. Por incrível que pareça, não é tão fácil a gente obter dados clínicos. Muitas vezes a gente realiza essas pesquisas de forma retrospectiva. A gente vai coletar dados que já foram, por exemplo, o paciente teve um diagnóstico há 5 anos atrás, então a gente vai buscar os dados de diagnóstico que foi há 5 anos atrás. E a gente percebe que, de uma forma geral, né, tem muita variabilidade entre os diferentes hospitais, mas, em geral, tem pouco acesso a prontuário eletrônico, por exemplo, tem muitos lugares em que o prontuário é de papel, tem muita falta de uniformidade na coleta de dados e na anotação de resultado de exame. A parte de coleta de informações clínicas é limitante, assim. E sem essas informações, você não consegue associar, por exemplo, será que determinada alteração genética está relacionada a uma leucometria do paciente ou o maior risco do paciente desenvolver uma neoplasia secundária. A anotação e esse armazenamento criterioso, né, dos dados clínicos dos pacientes oncológicos, de uma maneira geral, é fundamental para esse tipo de pesquisa translacional. Como as mutações no gene TET2 contribuem para a tumorogênese hematológica e o que isso revela sobre o seu papel regulador funcional em células-tronco, incluindo seu impacto na reprogramação de progenitores hematopoéticos humanos em iPS6. As mutações no gene TET2, em geral, são mutações somáticas e elas podem ser consideradas um marcador de clonalidade. Essas mutações somáticas, elas são encontradas em uma grande variedade de neoplasias hematológicas. Eu vou citar aqui a leucemia mielomonocítica crônica, que tem uma grande prevalência de mutações em TET2, mas também em vários outros tipos de leucemia, como a leucemia mieloide aguda ou neoplasias como a mielofibrose, tem uma frequência de pacientes
significativa com mutações nesse gene, né? E, curiosamente, essas mutações também foram descritas em indivíduos saudáveis. Essas mutações foram vistas em pessoas que não têm neoplasias hematológicas, pessoas que, conforme maior a idade, maior a frequência de indivíduos que têm essas mutações. Aí, esse marcador de clonalidade, né, caracteriza uma condição que é chamada de CHIP, né? Tem esse apelido, vem do nome em inglês, que significa hematopoese clonal de potencial indeterminado. E é simplesmente o fato de você achar que indivíduos, em geral idosos, cursam com mutações que são típicas das neoplasias hematológicas. Porém, essas pessoas não têm neoplasia hematológica. Só que isso já foi associado a um maior risco de desenvolver essa doença, assim como outros riscos, como, por exemplo, de condições cardiovasculares. Os mecanismos que vêm por trás disso, eu acho que tem a ver com a função, e aí a gente vai falar um pouco sobre esse papel na leucemogênese, né? Então, as proteínas TET, em geral, elas são proteínas que a função bioquímica delas é converter a 5-metilcitosina em 5-hidroximetilcitosina. Então, a metilcitosina é aquela marca do DNA, que é a chamada metilação do DNA, que é uma das maneiras de regulação epigenética do DNA, ou seja, sem eu alterar a sequência de ATCG, através das modificações bioquímicas do DNA, como a metilcitosina, eu então regulo, em última análise, a expressão gênica associada naquela região, né? Então, essas proteínas TET convertem o 5-metilcitosina em 5-hidroximetilcitosina, e isso pode levar a outras oxidações dessa molécula até levar, em última análise, né, a desmetilação dessa região. Tá? Essa é a função fisiológica das proteínas TET. O que acontece? Essas mutações, em geral, elas levam à perda dessa função e, de alguma forma, o DNA em determinadas regiões fica hipermetilado. Isso pode levar tanto essa alteração epigenética, então, do contexto daquela célula, né? Lembrando que essa regulação talvez seja diferente de uma célula para outra, a regulação epigenética ela pode ocorrer ao longo de todo o DNA, né? Então, isso vai alterar a expressão gênica da célula, e no caso das mutações que a gente conhece, nas doenças que a gente conhece, isso leva a um viés na diferenciação. No caso, essas mutações ocorrem em células tronco-hematopoéticas, e essas células, elas ganham tanto um viés para diferenciação mieloide, quanto a gente chama de expansão clonal. Elas proliferam mais do que as células não mutadas, de alguma forma. Então, elas, ao longo do tempo, a mutação ocorre em uma célula, só que ela vai ganhando espaço dentro da medula óssea, ela vai se proliferando mais que as outras. Basicamente, essas alterações, essas mutações em TET2 estão relacionadas às que a gente chama de expansão clonal. Em geral, em muitos casos, ela é até descrita como um evento precoce, né? Um evento fundador. Ele vai modificar, então, o panorama da célula epigenética. E aí, com a ocorrência de outras mutações, o fenótipo, no caso da leucemia ou da neoplasia, vai ser mais bem expresso. Ela é uma mutação que não está associada a um só tipo de leucemia. Ela não é causadora da leucemia, mas ela cria uma expansão clonal que, de alguma forma, vai favorecer a expansão desse clone que tem essas mutações. Seu estudo mostra que a haploinsuficiência de TET2 desempenha um papel importante na reprogramação de células CD34+, e PS6. Se um mutante catalítico TET2 for expresso, outro TET, como o TET3, pode compensar o padrão? Dado que a região N-terminal de TET2 parece ter uma atividade crucial envolvida na reprogramação, atualmente vocês estão investigando quais domínios estruturais ou interações específicas com cofatores são essenciais para esse processo. Quais são os próximos passos para mapear esses mecanismos? Então, esse trabalho a gente estudou basicamente o papel das proteínas TET2 na reprogramação, que a gente chama reprogramação celular ou indução de pluripotência. Então, praticamente as células iPS6 são as células tronco de pluripotência induzida, que são células similares às células embrionárias. A gente usa isso como modelo in vitro. Aqui no nosso laboratório a gente usa bastante esses modelos in vitro, porque são células que proliferam bem in vitro, sem se diferenciar. Você consegue manter como uma linhagem e, ao mesmo tempo, você consegue induzir a diferenciação delas em diferentes tipos celulares. No nosso caso, a gente se interessa pela área de hematologia, a gente usa citocinas para promover a diferenciação dessa célula para a linhagem hematopoética. Usa como modelo de estudo,
quando a gente se interessa em estudar, por exemplo, que papel determinada mutação tem na diferenciação de determinada linhagem hematopoética, a gente lança a mão desses modelos, porque é um modelo que você consegue amplificar in vitro, congelar, descongelar, diferenciar, manipular geneticamente. Durante bastante tempo, a gente usou esses modelos da seguinte forma: obtém células de pacientes com determinada doença. Essas células, naturalmente, têm as mutações características daquela doença. E aí a gente usa um mecanismo para fazer a reprogramação celular dessas células, que é a indução de pluripotência. O que aconteceu? Quando a gente descobriu as mutações em TET2 e os pacientes que a gente estudava eram portadores de mutação de TET2, e a gente sabia que essas proteínas TET, como eu contei, elas estão envolvidas em regulação epigenética, e que o processo de reprogramação celular envolve a reprogramação epigenética, é como se você desse um grande reset na epigenética da célula para ela voltar a ser tronco embrionária de novo. Então, esse processo de reprogramação, ele depende de reprogramação epigenética. Poxa, será que esses pacientes, tendo essas mutações, a gente vai conseguir fazer essa reprogramação epigenética neles? Porque os dados da literatura, principalmente com modelos de camundongo, mostravam que a reprogramação depende daquela marca lá, hidroximetilcitosina. Então a gente ficou assim, e de repente a gente não vai conseguir gerar esses modelos porque esses pacientes têm essas mutações. Foi o start para esse trabalho. A primeira parte do trabalho, a gente usou shRNA, que é um RNA de interferência, né, para poder inibir a expressão do gene TET2 nas células que normalmente a gente usa para reprogramar, que são as células CD34. Então a gente inibiu a função de TET2 usando esse RNA de interferência, e a gente viu que isso, comparado ao controle, diminuiu a capacidade da gente de gerar esses modelos de IPS. A gente conta lá quantas colônias a gente obtém a partir de X células iniciais, e a gente viu que inibindo em 50% a expressão gênica de TET2, a gente inibia o número de colônias obtidas no final do processo. E aí que vem essa coisa da haploinsuficiência, quer dizer que 50% de expressão menos, a gente teve uma diminuição do número de células reprogramadas no final, né? E sim, que TET2 é uma proteína importante para a reprogramação. Porém, ao mesmo tempo, a gente realizou também a reprogramação celular de células de pacientes de verdade portadores de mutação. E a gente viu que mesmo um paciente, 2 alelos de TET2 estariam com alterações genéticas que comprometeriam sua função, ainda assim a gente conseguiu ver reprogramação e a gente obteve IPS portadoras dessas mutações. O estudo mostrou que eu ter menos expressão de TET2 diminui a eficiência de reprogramação, porém, mesmo na presença de mutações, a gente ainda foi capaz de reprogramar essas células e gerar modelos de IPS. Uma das hipóteses que a gente levantou no estudo foi que outras proteínas TET da família, que fazem ainda essa função bioquímica de transformar o 5-metil em 5-hidroximetil, elas poderiam estar compensando essa falta de atividade catalítica das mutações de TET2. Essa foi uma das hipóteses, porque já tinha sido demonstrado na literatura que quando você faz o nocaute de TET2, em modelos murinos, se você superexpressa as outras TET, você consegue reverter essa diminuição aí da reprogramação. Então, a gente sugeriu que isso poderia estar acontecendo também no nosso modelo. As proteínas mutantes dos pacientes talvez tenham ainda uma expressão da parte N-terminal. A gente não pode excluir, pela característica mesmo das mutações que a gente tinha, o domínio catalítico ou não estaria presente ou não estaria funcional. A gente não tem como saber se essa porção N-terminal tem algum papel ou em recrutar esses parceiros ou alguma outra proteína que compense essa atividade catalítica, né?